Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Essa é a nossa bendita esperança, aquele que vem virá e não tardará. Deus abençoe você com essa palavra viva que vem do Evangelho, essa palavra que nos mostra claramente que o Senhor tem o comando da história nas suas mãos e no momento certo Ele vem para buscar os seus filhinhos, vem para buscar a sua igreja. E por falar em igreja de Deus, eu quero abraçar você, onde quer que você esteja e seja qual for a sua denominação religiosa. Eu sei que há milhares, milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo das mais diferentes denominações religiosas que acompanham a programação da Rede Novo Tempo. Você que é católico, apostólico, romano, você que faz parte de alguma igreja considerada evangélica, você que faz parte do movimento pentecostal, você que é espírita, ou quem sabe você não faz parte de nenhum movimento assim cristão, você talvez seja muçulmano, seja budista, ou qual for aí a sua religião, a sua crença, ou mesmo talvez você que não esteja ligado a nenhuma religião, mas também, é claro, é uma pessoa temente a Deus, por isso está aí. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado por sua presença conosco. Receba aqui de todos da Novo Tempo nosso carinho, nosso abraço. Nós lhe vemos como nosso irmão, porque assim Deus criou a todos. No sentido da criação, todos somos irmãos e através de Jesus Cristo, da redenção, nós todos também somos religados e nos tornamos ainda mais próximos, mais unidos na bendita esperança. Tem mais músicas do Quarteto Arautos do Rei no programa de hoje, tem também testemunho de alguém que tem sido transformado pelo poder da Palavra de Deus. E eu, é claro, vou compartilhar com você as boas novas de salvação. Estamos juntos no ar, a voz da profecia.
Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Graça.
Eu fiquei meio que assim de mal com Deus, sabe? Falei com Deus assim: Senhor, eu não vou mais para lugar nenhum, nem para denominações evangélicas, nem outro segmento, eu vou ficar em casa. Eu continuo te seguindo, eu continuo acreditando no Senhor, mas eu vou ficar em casa e vou esperar agora o Senhor me encontrar. Mas passava sempre um casal na minha porta aos sábados de manhã. Ela muito bonita, muito arrumada, ele também, né, com uma roupa mais social e uma criança. E eles passavam e eu ficava assim encantada com aquela família, porque era bonito de ver. E aí eu perguntei, sabe, eu falei: escuta, vocês têm um casamento para ir todo sábado de manhã? Aí ela me respondeu que eles não iam a um casamento todo sábado de manhã. Eles iam para a igreja adorar a Deus. E aí então eu pedi a ela um estudo bíblico. Eu falei: escuta, a sua igreja tem algum papel, algum folheto, alguma coisa para eu conhecer mais desse Deus que vocês conhecem? E em 2 meses eu pedi a ela o batismo. Mas quando eu aceitei a fé adventista, o meu marido não aceitou. E começou na minha vida uma batalha terrível. Porque aí então ele se tornou o meu maior perseguidor. E aí eu comecei uma experiência com Deus que, assim, são inúmeros e inúmeros testemunhos do que Deus fez, né? E orando e sempre pedindo. De vez em quando eu encontrava meu marido chorando, deitado aqui no chão dessa sala, com tudo escuro, escutando hinos. E eu chegava da igreja, já depois do JA com meus filhos, e ele estava aqui, deitadinho, chorando, ouvindo hinos. E ele gosta muito daquele hino que se chama Pão da Vida, né? Cristo levou sobre si nossas dores. Então eu via assim, de vez em quando, Deus está trabalhando. E então isso me fazia orar ainda mais. Nós começamos a construir aqui a igreja, né, do bairro de Mosela. E construindo a igreja, eu era diretora. Não era assim a igreja num grupo grande, mas eu era diretora. E como dirigir uma igreja com um marido não convertido, que brigava, que estava ali, sabe, contra tudo que... Então eu falava com ele: amor, tem que ser você. Nós estamos construindo e vamos precisar de um bom eletricista e tal, e você sabe fazer. Mas pede outra pessoa, eu não vou lá, eu nem sou adventista. Amor, tem que ser você, sabe? Porque eu vou confiar no trabalho. E ele ia e fazia. E aí foi tendo mais, assim, né, se achegando mais aos irmãos, com implicância, assim, tudo mais. Ele estava mais maleável. E muita oração, muita oração. E aí, quando nós terminamos de fazer a igreja, nós precisávamos comprar os bancos. E nós compramos os bancos, o púlpito, e quando os bancos chegaram, eu estava no trabalho, e ele trabalhava pertinho da igreja. Eu falei: amor, precisa ir lá na igreja correndo receber os bancos. Corre lá para mim na hora do almoço. E ele foi. E quando eu cheguei na igreja, os bancos já estavam todos arrumadinhos, tudo alinhado, sabe? Porque ele é assim, exímio no que faz, tudo alinhadinho. E aí então ele tinha acabado de colocar o púlpito no lugar, e quando ele colocou, ele estava atrás do púlpito quando eu cheguei, com as mãos postas assim. E eu sentei no banco e eu fiz uma pequena, curta oração ali, olhando para ele, na mente, né? Eu falei: Senhor, torna essa cena real, possível. Eu quero ver meu marido batizado, glorificando o teu nome, pregando atrás desse púlpito. Um belo dia ele marcou o batismo dele escondido de mim. Ele não me contou. E no dia do batismo, quando eu fui para a igreja, estava tudo arrumado, todo mundo convidado. A igreja era lotada, muito, não tinha lugar para sentar. E aí então
eu fui saber, né, que era o batismo do meu marido. E a conversão dele levou 9 anos. Ele não foi fácil assim para Deus, não. Ele demorou a ceder. E Deus realizou meu sonho muitas vezes. Né? Já vi ele pregando muitas vezes ali atrás daquele púlpito. Glorifico demais esse Deus, eu digo, é só mesmo louvando, adorando, porque o que Ele promete, Ele cumpre, sabe? Ele ouve nossas orações. Não importa o tempo que leve, Deus está trabalhando. E no momento certo, como diz a Bíblia, né? Na plenitude do tempo dEle, Ele vai fazer a bênção chegar na nossa mão. Bendita a palavra do Senhor. Tudo muda na vida da gente. Quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus e mais, inclusive, do que conhecê-la, quando nós nos sujeitamos, nos rendemos à palavra de Deus e permitimos que a palavra de Deus cumpra seu propósito, cumpra a sua obra, que é transformar a nossa vida, aproximando-nos de Deus e dando-nos o verdadeiro sentido, a verdadeira compreensão do propósito de nossa existência. Deus seja louvado por sua palavra que é transformadora. E eu tenho um presente para você que está aqui nas minhas mãos, é esse aqui, o DVD O Sentido da Fé. Na verdade, esse DVD é uma série de estudos bíblicos. Esse material foi preparado pelo pastor Felipe Amorim, do programa Fé para Hoje, com apoio do pessoal da Escola Bíblica, do marketing da Novo Tempo, e ficou muito lindo. É um estudo assim muito instrutivo, muito esclarecedor e bastante atual. Você já tem esse material? Se tem, aproveite, desfrute-o. Se você não tem, é só pedir que nós vamos lhe mandar. Você pode pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente nesse número em horário comercial. E a outra opção é você pedir o DVD através do WhatsApp. O número você vê aí na sua tela. Anota esse número, manda mensagem de texto e a gente vai fazer o contato com você, vamos pegar o seu endereço e lhe enviar o DVD O Sentido da Fé, completamente gratuito, tá bom? É realmente um presente da Rede Novo Tempo para você conhecer melhor o Evangelho e se aprofundar na Palavra de Deus. Vamos para o intervalo, é rapidinho, você fica aí, eu fico aqui, daqui a pouquinho a gente volta para a gente pensar um pouquinho hoje no valor da palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos. Fica aí, eu já volto. Prontinho, já estou de volta com você. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e é sempre um privilégio poder desfrutar da sua companhia, da sua amizade. Obrigado também por você divulgar a Novo Tempo, por você orar por nós. Eu sei que há muita gente pelo Brasil e pelo mundo que frequentemente ora por todos que trabalham aqui na Novo Tempo, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho da forma mais efetiva possível e que tudo isso seja para a glória do nome de Deus, para que sua palavra seja anunciada, para que pessoas encontrem em Deus o sentido, o propósito da sua existência. Como é maravilhoso quando o Evangelho chega e transforma a nossa vida, não é mesmo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos orar juntos? Antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, eu te peço, Senhor, não porque eu tenha merecimento, mas porque eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que nessa hora tu me ajudes e todos que oram comigo, para que nós entendamos bem tua palavra, Senhor. Oramos em Jesus. Amém. Em nossa série Bem-aventurados, por sinal, já estamos nessa série há alguns meses, não é? A gente está, inclusive nós já passamos pelas bem-aventuranças proferidas por Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Nós vimos muitas bem-aventuranças também no livro dos Salmos e já em algumas outras partes da Bíblia. E eu quero começar com você hoje algumas bem-aventuranças no livro do Apocalipse. E assim nós vamos nos aproximando das últimas semanas dessa nossa série especial tão querida, Bem-aventurados, que significa felizes.
Eu convido você então para o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não é? Apocalipse, capítulo 1, verso 3, está escrito assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, diz o Senhor, ou seja, felizes, aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você já pensou que privilégio para nós termos o conhecimento de Deus? Outro dia eu estava lendo um pensamento do teólogo e escritor irlandês C.S. Lewis. Ele escreveu assim: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. C.S. Lewis está certíssimo nessa sua declaração. A gente tem o privilégio de conhecer a Deus, é pela revelação de Deus para conosco. Se Deus não se quiser revelar, se Deus não se deixar revelar, nós não teremos como conhecê-lo ou como encontrá-lo. Mas que bom que Deus se revela. Como é bom saber que Deus quer ser conhecido por nós, porque nós precisamos conhecê-lo. Aliás, o conhecimento de Deus é fundamental, é essencial, para que a gente possa viver nesse mundo com propósito, com segurança, sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. O conhecimento de Deus muda completamente a nossa compreensão, a nossa perspectiva e a nossa esperança em relação à vida. Deus se revela de várias formas e de várias maneiras à humanidade. Eu posso lhe assegurar com toda a convicção de que a suprema, a perfeita, a incomparável revelação de Deus à humanidade é o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus que, na linguagem de João, no seu Evangelho, capítulo 1, que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a suprema revelação de Deus à humanidade. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Mas nosso Senhor também se revela, por exemplo, através da natureza. Sim, as obras criadas, a revelação natural ou a revelação geral de Deus à humanidade. Nós podemos dizer que, inclusive, a natureza é o segundo livro de Deus, mediante o qual Ele se revela a nós. Mas existem outras maneiras de Deus se revelar. Por exemplo, através da obra do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você se lembra que Jesus, quando estava voltando para o céu, Ele disse: eu vou, mas o Consolador virá. O Espírito Santo, ele dá sequência ao ministério de Cristo aqui na terra. É o Espírito Santo, o Consolador, que atua de forma individual na mente, no coração humano. É a revelação direta de Deus à consciência humana, o Espírito Santo. Deus se revela também a nós através do seu cuidado, das suas providências de livramentos. Quantas vezes pessoas se encontram com Deus mediante situações assim, nas quais notaram uma providência de Deus, um livramento, um cuidado especial de Deus. Mas você já compreendeu, certamente pelo título da nossa mensagem de hoje, que a ênfase da nossa reflexão está na revelação especial de Deus, a revelação escrita, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Eu tenho aqui a minha Bíblia nas mãos. Essa Bíblia, por sinal, já me acompanha há alguns anos. Ela já está ficando velhinha, às vezes eu preciso colar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas como eu amo a minha Bíblia. Inclusive tem muitas anotações aqui em todas as partes. Como é gostoso, não é? Quando a gente conhece a Palavra de Deus, quando a gente ama a Palavra de Deus, a Bíblia é a revelação especial de Deus à humanidade. Inclusive, uma coisa importante, através dessa revelação especial é que nós compreendemos as outras revelações de Deus. É pela Bíblia que nós sabemos que Jesus viveu nesse mundo, quem foi Jesus, o que Ele fez, o que Ele pregou.
É através da Bíblia que nós entendemos que a natureza não é Deus, mas é criação de Deus, nos revela a Deus. É através da Bíblia que nós conhecemos o Espírito Santo e a obra que o Espírito Santo realiza. Você compreende? É através da Bíblia que nós entendemos que muitas situações pelas quais passamos e que às vezes algumas pessoas julgam ser sorte, coincidência, na verdade são manifestações da providência e do cuidado de Deus para conosco. A Santa Bíblia nos ajuda na compreensão das outras revelações de Deus. E a história da Bíblia é impressionante, não é? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a Bíblia, a respeito da história da Bíblia. Inclusive, não há nenhum livro em toda a história da humanidade que tenha sido tão perseguido quanto este. E a razão de toda essa perseguição em relação à Bíblia é compreensível. Afinal de contas, Jesus disse que o diabo tornou-se o príncipe deste mundo. E o que o diabo mais odeia nesse mundo, sem dúvida, é a presença de Deus e da palavra de Deus. A Bíblia, ao longo de muitos e muitos séculos, tem sido perseguida. Em alguns momentos na história da humanidade, sobretudo durante a Idade Escura, a Idade Média, tentou-se banir completamente a Bíblia da face da terra. E Bíblias foram queimadas, foram destruídas. Mas apesar de toda essa história de perseguição, a Bíblia continua sendo o livro mais lido em todo o mundo, mais traduzido em diferentes idiomas e dialetos. É impressionante como, não obstante a perseguição, a palavra de Deus permanece firme, inamovível. A gente fala da Bíblia como palavra de Deus, mas a gente sabe que, na verdade, Deus usou homens e mulheres para que escrevessem sua palavra. São cerca de 40 autores. E esses homens e mulheres viveram em diferentes épocas, falavam diferentes idiomas, em contextos culturais diferentes, oriundos de estratos sociais diferentes. Mas algo que é, assim, muito impactante é que, apesar de serem pessoas tão diferentes, que viveram em épocas diferentes, com realidades tão diversas, eles não se contradizem. Há uma harmonia extraordinária em toda a Bíblia, desde o Gênesis, no Antigo Testamento, até o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Há uma harmonia, a Bíblia não se contradiz. E ao mesmo tempo que a Bíblia é o livro mais antigo de todos, é também o mais atual. É incrível como que esse livro tão antigo continua sendo tão atual e tão significativo, relevante para homens e mulheres que vivem no século XXI. Porque a Bíblia é uma fonte de sabedoria prática. Outro aspecto importante das Escrituras são as profecias. A Bíblia não é toda profecia, mas existem muitas profecias. E as profecias bíblicas, elas não têm o propósito de satisfazerem nossa curiosidade quanto ao futuro, mas nos orientam sim quanto ao futuro e, acima de tudo, as profecias, elas nos revelam o fato de que o Senhor é Deus, Ele tem o controle da história nas suas mãos. As profecias nos ajudam a fortalecerem a nossa fé, a nossa confiança em Deus, de que Deus tem o comando da história nas suas mãos. Mas sabe o que mais me encanta na Bíblia? É o fato de ver dia a dia que pessoas são transformadas mediante esse conhecimento. Ou sim, eu acho que a maior evidência, a grande prova de que a origem desse livro, a origem é divina, são pessoas transformadas para o bem, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Essa para mim é a maior certeza, é a força maior que me faz crer que de fato esse é o livro de Deus. Eu conheço muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, por todo o Brasil e até fora do Brasil, que depois que descobriram a Bíblia, o livro de Deus, e procuraram estudá-lo com sinceridade, tentando encontrar Deus nesse livro e se rendendo a Deus e buscando a Deus, pessoas que tiveram e têm tido a vida completamente transformada e transformada para o bem, pessoas que viviam sem propósito, sem razão de existir, perdidas, atrapalhadas na vida, e que descobrem que são profundamente amadas por Deus, que elas têm uma origem em Deus e destino em Deus,
Elas descobrem através da Bíblia que há propósito para a vida delas, isso é maravilhoso. E passam a viver com dignidade, com alegria, com paz, com esperança. Pessoas muitas vezes que estavam à margem da sociedade, que agora são integradas e vivem e exercem a sua cidadania de maneira digna. Pessoas que passam a conviver em família, conseguem perdoar os seus inimigos, relacionar-se em paz com todos. Isso não é grandioso? Isso não é lindo? Ver pessoas que muitas vezes estavam presas a vícios, se destruindo e destruindo os que estavam ao seu redor, e agora vivem uma vida saudável, leve, livre e feliz. Outros que viviam presos à corrupção, à desonestidade, ao crime, e que hoje são cidadãos honrados, dignos, honestos. Incrível como a palavra de Deus tem poder de transformar a vida. Mas é claro que eu estou falando da palavra de Deus, da Bíblia, mas não é o livro que faz isso, mas é a mensagem do livro, é a mensagem da palavra de Deus. Outro dia eu estava vendo uma declaração do filósofo e escritor francês Voltaire. Um homem muito renomado, né? Influente, viveu no século XVIII. Atribui-se a Voltaire a afirmação de que 100 anos após a sua morte, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado a história. Dizem que essa é uma afirmação dele. Repito, ele dizia: 100 anos após a minha morte, o cristianismo estará varrido da face da terra e terá passado apenas a história. Mas como dizem alguns, a ironia do destino é que 50 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra começou a imprimir Bíblias em sua ex-residência. Acredite, meu amigo, minha amiga, a Bíblia é um livro imutável, auto-interpretativo e capaz de falar de si mesma com autoridade. Oh, sim! Os homens podem falar o que quiserem a respeito da Bíblia, podem desprezá-la, diminuí-la, até ridicularizá-la se quiserem, mas a Bíblia seguirá exercendo a sua autoridade. A palavra de Deus muda pensamentos, atitudes e comportamentos. A palavra de Deus transforma e liberta do materialismo, da desonestidade, da imoralidade, dos vícios, da violência. Quantas pessoas eu já vi, e talvez você que esteja me assistindo também já tenha visto, ou quem sabe você mesmo sabe que foi abençoado por isso. Quantas pessoas totalmente transformadas, impactadas e abençoadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Outro dia, no livro de Rick Warren, Poder para Ser Vitorioso, eu vi uma historinha que achei interessante, simples, mas bem interessante. Ele fala de um canibal convertido ao cristianismo. E esse canibal, um determinado dia, ele estava assentado perto assim de um grande caldeirão. E o canibal estava ali, lendo sua Bíblia. Estava sentado, refletindo na Bíblia, lendo alguns textos. Aí um antropólogo, que estava realizando algumas pesquisas ali naquela região, ele se aproximou do canibal e disse assim: o que você está fazendo aí? E o canibal disse assim: eu estou lendo esse livro. Esse livro que eu leio, ele disse, é a Bíblia. E assim que disse que era a Bíblia, o antropólogo disse assim para ele: Senhor, permita-me lhe dar uma orientação. Acredite, ele disse, os homens modernos, eles rejeitam completamente esse livro. Está comprovado, disse o antropólogo para o canibal, que esse livro é um amontoado de mentiras. Você, inclusive, perde tempo ao ler esse livro. E aí o canibal olhou para o antropólogo assim, de alto a baixo, de baixo para cima, e calmamente disse assim: Senhor, se não fosse por esse livro, o senhor estaria dentro do caldeirão. Fica com essa. Se não fosse por esse livro,
o Senhor estaria dentro do caldeirão. Acontece que a palavra de Deus transformou a vida e o apetite do canibal, porque a palavra de Deus é poderosa. Conforme está escrito lá na carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Mas, meu amigo, minha amiga, acredite, para a gente usufruir as bênçãos da palavra de Deus, não basta conhecê-la. Conhecer é importante. Lembra da promessa? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Mas o mesmo texto de Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz assim: e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. São felizes os que leem, são felizes os que ouvem, sim. São felizes os que buscam conhecer a palavra de Deus, mas a orientação é também aqueles que guardam a palavra. Guardar aqui é no sentido de valorizar a palavra, de interiorizá-la, vivê-la, praticá-la. São felizes os que leem, os que ouvem, mas também os que guardam. Porque se você lê e ouve, se você conhece, isso é um primeiro passo, importantíssimo inclusive, mas você precisa dar o segundo passo. Você precisa avançar no seu conhecimento de Deus. Agora você precisa experimentar a Deus, e você experimenta a Deus quando você guarda a palavra, ou seja, quando você a interioriza, quando você procura vivê-la, segui-la, obedecê-la. Esses que assim vivem, eles são transformados pela palavra de Deus. Outro dia eu estava lendo Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. Depois você confira aí na sua Bíblia. Lá está escrito que Jesus estava pregando. E as pessoas naturalmente ficavam ali escutando Jesus com muita atenção e muitas vezes encantadas com sua pregação. Lucas capítulo 11, versos 27 e 28. Jesus pregava, o povo escutava e de repente uma mulher se levantou no meio da multidão. A mulher ficou tão empolgada com a pregação de Jesus, ficou tão encantada com aquelas palavras cheias de sabedoria, que ela se levantou no meio da multidão e ela exclamou dizendo assim: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha que interessante. Ficou empolgada com Jesus. Por isso ela entra assim feliz e elogia a mãe de Jesus e diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E Jesus imediatamente respondeu àquela senhora e disse assim: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Claro que Jesus não estava desprezando sua mãezinha querida, mas Jesus estava mostrando para aquela senhora e para todos que estavam ali ao seu redor, de que não há privilégio maior nessa vida do que conhecer a palavra de Deus e guardá-la, ou seja, segui-la, obedecê-la. E no Evangelho de Lucas mesmo, agora no capítulo 8, versos 19 a 21, você vai ver algo parecido, algo semelhante. Jesus estava numa determinada casa e ali havia muita gente, a casa estava lotada. Então Lucas diz que Maria, a mãe de Cristo, e os irmãos dele vieram vê-lo, vieram visitá-lo. No entanto, quando os familiares de Jesus chegaram, não conseguiram acesso a Cristo, porque havia muita gente, a casa estava superlotada. Então alguém se aproximou de Jesus e disse assim: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem lhe ver. Aí sabe o que Jesus respondeu? Confira lá, Lucas capítulo 8. Jesus disse assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Sem nenhum desprezo à sua mãe e a seus irmãos, mas Jesus fez questão de dizer: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quando você ouve a palavra e procura viver a palavra, então acredite, você faz parte da família de Deus. Isso é um tremendo privilégio para nós todos. Mas lembre-se, não basta ouvir, não basta conhecer, é preciso guardar,
é preciso praticar. Inclusive foi isso que Jesus disse quando estava terminando o Sermão do Monte. Essa é uma parte bem conhecida da Bíblia. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos de Mateus apresentam o famoso Sermão do Monte proferido por Cristo. Se você analisar os últimos versos do capítulo 7 de Mateus, você vai ver que Mateus diz que quando Jesus terminou de proferir o Sermão do Monte, as pessoas estavam encantadas com sua pregação. Então Jesus, obviamente, percebendo isso, ele termina o Sermão do Monte dizendo assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E aí Jesus disse: quando vem uma chuva intensa, os ventos são impetuosos, os rios transbordam, este que construiu sua casa sobre a rocha, por ser um homem prudente, por ter construído assim, ele vai perceber que sua casa permanece firme e forte, a despeito das circunstâncias adversas. Assim disse Jesus, é aquele que ouve minha palavra e a pratica. Mas aí Jesus seguiu dizendo assim: aquele, todavia, que ouve e não pratica, é um homem insensato e imprudente. Está construindo sua casa sobre areia. E então, quando vem chuva forte, quando os ventos são impetuosos, quando os rios transbordam, essa casa construída sobre areia cai, e é grande a sua ruína. Assim, disse Cristo, é todo aquele que ouve minha palavra, porém não pratica. Ouvir é importante, é o primeiro passo, mas não é tudo. É preciso praticar a palavra de Deus. Foi por isso que Jesus terminou o Sermão do Monte assim, com uma promessa e uma advertência. Se você ouvir e praticar, nas horas mais difíceis da sua vida eu vou sustentar você, você será vitorioso. Mas se você for apenas ouvinte, não praticante, você estará vivendo uma ilusão. Porque ainda que você tenha construído uma casa e se sinta seguro com isso, você está iludido, não há segurança nenhuma. Quando os problemas surgirem, sua casa vai cair. Assim aquele que é apenas ouvinte da palavra, porém não praticante. Eu concluo essa mensagem de hoje convidando você em nome do Senhor Jesus Cristo a conhecer a palavra de Deus, a buscar ouvi-la, compreendê-la, estudá-la e, além disso, vivê-la, segui-la, obedecê-la. Bem-aventurados, disse o Senhor Jesus, aqueles que ouvem, aqueles que leem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus te abençoe. Deus te dê compreensão da palavra de Deus, disposição, coragem de estudar a palavra de Deus. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, siga abrindo sua mente e seu coração para que você entenda a palavra do Senhor e que o poder do Espírito nos habilite para que nós obedeçamos e sigamos toda a palavra de Deus. Lembra disso, não basta conhecer, é preciso seguir, é preciso obedecer. Até porque, permita-me lhe dizer isso, já que eu tenho mais um tempinho, sabe quem mais conhece a Bíblia nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Quem mais conhece a Bíblia nesse mundo? Eu posso assegurar para você que quem mais conhece a Bíblia nesse mundo é o próprio diabo, é Satanás, é o grande inimigo de Deus. Ele conhece a Bíblia, ele viu a Bíblia ser escrita ao longo dos séculos, ele sabe tudo o que está escrito aqui nesse livro. Mas apesar do diabo conhecer a Bíblia, não há nele disposição de submeter-se à palavra, de render-se à palavra. Ele não guarda a palavra, ele não obedece à palavra, por isso ele não é transformado pela palavra. Pelo contrário, quanto mais o diabo conhece a palavra, como o coração dele está fechado para Deus, então mais ele se afasta de Deus, mais ele busca motivos para criticar a palavra de Deus e distorcê-la e usá-la à sua maneira para enganar as pessoas. Você compreende como isso é sério? Então não basta conhecer a palavra, é preciso sujeitar-se a ela, render-se a ela, para que assim nós sejamos transformados pela palavra de Deus. O diabo usa a palavra para seu próprio, assim, para os seus próprios interesses.
E permita-me a franqueza, tem muita gente por aí também distorcendo a palavra de Deus, usando a palavra de Deus segundo os seus interesses mesquinhos, egoístas e muitas vezes inclusive financeiros, se não até mesmo políticos. Você se lembra quando Jesus estava lá no deserto sendo tentado pelo diabo? Houve um momento quando o diabo disse assim para Jesus: atira-te daqui para baixo, porque está escrito, disse o diabo, aos teus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso está registrado em Mateus capítulo 4. Veja, o inimigo estava citando a Bíblia, a palavra de Deus, citando o Salmo 91. Mas em seguida Jesus disse assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo usando a palavra de Deus de forma distorcida, tirando-a do contexto para tentar Jesus, para fazer Jesus cair, para fazer Jesus pecar. Mas o Senhor Jesus Cristo, usando a própria palavra, Ele repreende o inimigo e vence naquele momento difícil, naquele momento de combate contra o mal. É a palavra de Deus na mente, no coração do cristão que faz com que nós vençamos o mal com o bem. Mas lembre-se disso, não basta conhecer a palavra. É preciso interiorizá-la. É preciso amá-la. É preciso segui-la, obedecê-la. Eu comecei essa mensagem no primeiro capítulo do Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Onde há uma bênção de Deus para aqueles que leem, que ouvem e que guardam a sua palavra. Pois eu quero dizer para você que o livro do Apocalipse também termina com a bênção para aqueles que guardam a palavra de Deus. Agora, Apocalipse capítulo 22, verso 7. O Senhor Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho, diz o Senhor, sem demora. Bem-aventurados ou felizes aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. A bênção de Deus para todos aqueles que conhecem a palavra e procuram guardá-la, procuram segui-la. Deus te abençoe. Seja feliz no Senhor, seja feliz com a sua palavra. Ame a palavra de Deus. Coloque-a sempre diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos. Não basta, inclusive, ter a palavra nas mãos. Você sabe disso. Não basta ter a palavra no computador, no smartphone. A Bíblia precisa estar diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Nós precisamos priorizar o livro sagrado. Fazer deste o livro dos livros, nosso livro de cabeceira. O ideal é que todos os filhos de Deus leiamos uma porção da Bíblia todos os dias, com oração, pedindo a Deus entendimento e discernimento, pedindo a Deus sabedoria para seguir, para obedecer. Creia nisso, proceda dessa maneira e você vai ver que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e você será verdadeiramente bem-aventurado. Chegou a hora da gente ouvir a música e o quarteto já está preparado para cantar, para glorificar o nome do Senhor. E é claro, a música não é outra senão uma mensagem que diz para você e para mim que através da palavra de Deus nós somos bem-aventurados. Ouça então agora Arautos do Rei. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que
está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Sem dúvida, a bênção, a felicidade para aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra e procuram com sinceridade andar nos caminhos do Senhor. Antes de orar com você, permita-me ler apenas 3 versinhos que estão aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versos 20, 21 e 22. Aqui tem um pedido de Deus, depois uma promessa do Senhor para aqueles que atendem ao seu pedido. Está escrito assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus fala a você e a mim como um pai, falando a um filhinho, a uma filhinha. Filho meu, diz o Senhor. É um apelo de Deus, é um chamado, é um convite de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, ou seja, coloca atenção máxima nas minhas palavras, priorize as minhas palavras, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, guarda-os no mais íntimo da sua mente. E aí Deus promete, diz assim: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Os ensinamentos do Senhor são vida para você e para mim. Felizes são aqueles que conhecem esses ensinamentos e procuram segui-los, obedecê-los, guardá-los. Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê cada dia mais essa sensibilidade, essa compreensão e essa determinação de vivermos segundo toda a palavra escrita, revelada pelo Senhor. Deus te abençoe nesse propósito. Posso orar com você? Vamos então buscar ao Senhor. Pai querido, glorificado seja teu nome, Senhor, porque tu és Deus e não há outro. E bendito seja o Senhor pela tua palavra escrita, a revelação especial que chega até nós e abre nossa mente e nosso coração para te conhecermos e te amarmos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essa palavra e a obedecermos. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos para frente. Com a bênção de Deus, nossa mente vai se abrindo, a gente vai compreendendo mais a palavra e o Espírito Santo vai nos dando poder para segui-la. Que o Senhor continue guiando os seus passos aí. Fica firme na sua fé, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Um abraço, a gente se vê, tchau.